Paulo, em cima disso, né, a gente não pode se furtar de perguntar como é que você analisa todo esse contexto econômico da intenção do presidente Lula, com as abordagens do Fernando Haddad e tudo, e essa pecha de neoliberal que por vezes recebe, essa senha muitas vezes que coloca, como eu digo assim, a definição que eu tenho dado sambar em cima da navalha, né? Você tem a chantagem do Congresso de um lado, você tem essas especulações do mercado, você tem a direita querendo travar os avanços econômicos de classes menos abastadas, mas você tem a esquerda muitas vezes também entendendo que há muitas concessões, que é muito liberal, que está muito entreguista. Então, como é que você vê esse plano econômico hoje e essa diretriz do governo? Olha, esse é o papel da esquerda, viu? Ela tem que também se posicionar contra o que ela vê no governo como sendo conservador demais. Eu acho que os lulistas fanáticos não entendem isso e jogam pedra em cima da esquerda que faz crítica. Eu vou dizer a vocês, uma crítica bem intencionada, bem fundamentada, nunca fez mal a ninguém. E não fará mal ao Luiz Inácio Lula da Silva, não. Ele não é infalível, né? Então eu vejo com bons olhos a existência de uma esquerda que opina. Como existe assim uma direita que pressiona o governo a ser mais neoliberal do que já é. Entende? Veja o seguinte, esse governo Lula não é um governo de esquerda, nunca foi. Ele é um governo que representa uma coligação com forças neoliberais, conservadoras. O governo, gente, o governo, a área econômica, por exemplo, está infestado de neoliberais. Não é à toa que a política às vezes sai torta do ponto de vista da esquerda, entende? Lá tem operadores do neoliberalismo, entende? No Itamaraty, no Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, na Fazenda, no Banco Central nem se fala, né? Aliás, sobre o Banco Central, nós temos que observar bem o que aconteceu, né? Nesses 2 anos de Roberto Campos Neto convivendo com Lula. Isso é uma demonstração, daí nós temos que tirar muitas conclusões, inclusive algumas que eu não esperava tirar, sabe? Vou te dar um exemplo. Eu sempre fui contra a autonomia do Banco Central, mas não esperava que um problema da autonomia pudesse ser a politização do Banco Central e não o seu isolamento da política, como pretende a teoria que justifica a independência do Banco Central. O que aconteceu? Você deixou o Banco Central no comando de um bolsonarista por 2 anos e ele se comportou politicamente, posicionou-se politicamente, que é o contrário do que os defensores do Banco Central previam e queriam com a decretação da autonomia. Entende? Essa ideia de dar mandato fixo para o presidente do Banco Central e para os diretores, não coincidentes com o do presidente da República, gerou isso. Entende? Lamentável que tenha sido assim. E, bom, agora passaram uns 2 anos aí em que o Banco Central operou frequentemente contra. Não quero fazer, não quero dar margem a teorias conspiracionistas, mas o Banco Central atuou de maneira contrária à ação do governo. Mas agora também, né? Acabou a desculpa, né? A partir de janeiro, o comando do Banco Central é de um indicado do presidente Lula, não vai poder mais, a Glaze e outros vão poder ficar xingando o presidente do Banco Central, sem atingir diretamente a pessoa que indicou o presidente do Banco Central, que é o presidente da República. Então, as coisas vão ficar mais claras. Se o Banco Central continuar operando do jeito que está, o presidente Lula terá sua responsabilidade direta, no caso, né? Então vamos aguardar. Eu espero que não, porque eu sou amigo do Gabriel Galípolo, a formação, a origem dele é outra, totalmente diferente do Roberto Campos Neto. Então, foi escolhido pelo Haddad, indicado pelo presidente. Vamos, então, aguardar que ele consiga fazer mudanças graduais que sejam, né, na condução da política monetária. Quais os primeiros e principais desafios do Galípolo diante de um Banco Central, como o senhor disse, essa definição é perfeita, né? Não buscou autonomia, buscou a politização da ferramenta. Hoje É, pela manhã nós rodamos uma foto aqui do Galípolo, perdão, do Campos Neto, literalmente abraçado em Damares e Michele Bolsonaro em uma janta, por exemplo. Né? Literalmente abraçado, não é uma força de agora, expressão. É uma agora, foto de outro dia aí, né? pois é, Então, nós rodamos hoje ela. você vê, né? Que o Galípolo tem muitos desafios. É difícil estar na posição em que ele está. Ele entra com a inflação pressionada,
inflação acima da meta, inflação esperada um pouco acima da meta para o ano que vem, apesar de juros reais altíssimos. Ele fez parte do Copom que prometeu, que deu essa pancada de 1 ponto percentual na Selic, prometeu mais duas nas duas próximas reuniões do Selic, já sob o comando do Copom, já sob o comando dele. Então ele entra com um aperto monetário, entra endossando um choque de juros. E isso é complicado, a gente pode discutir por quê. É uma medida dúbia, para dizer o mínimo, né? Porque vem em cima de várias características da economia brasileira que a tornam problemática.